estar dando início ao nosso culto, vamos estar orando, né, pela direção desse culto, para que o Senhor esteja de frente em tudo que for acontecer hoje aqui. Deus eterno, Pai de amor, obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe, o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado, Pai, das nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor cuida em detalhes. Obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. E obrigado porque agora aqui nesse momento, Senhor, teus filhos, teus servos estão aqui, Pai, para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, com sede e fome de Ti, Deus, de sentir a Tua presença. Então nós te pedimos, ó Pai, essa noite, que haja manifestação da Tua presença aqui neste lugar, que Teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós para fazer como quer, Pai, como Ele tem a vontade de fazer, que não seja, Pai, de nós mesmos, mas que nós possamos ser instrumentos Teus, Senhor, essa noite, que haja salvação, que haja libertação, que haja vidas restauradas aqui nesse lugar, Pai de amor. Nada é sobre nós sabemos que é tudo sobre Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo. Esteja na direção, Senhor, deste culto. É isso que nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido o ministério de louvor que vem à frente. Já convido também a igreja a se colocar de pé. Aprendi a confiar no meu coração, Senhor.
leitura bíblica de forma alternada. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos dos cegos nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, ele respondeu: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar e nos expulsar. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu entenda? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e eu adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram ele dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém. Irmãos, podem se assentar. Agora nós vamos ter um momento de dedicar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Em tudo que fiz, constei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar em que receber. Atos capítulo 20, versículo 35.
nós sejamos abertas, Deus, para remover aquilo que a ti pertence. Fica conosco, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado Deus, muito obrigado porque o Senhor de fato tem cuidado de nós. Obrigado porque Tu és fiel, mesmo quando infiéis nós somos. Obrigado porque o Senhor nos ama, mesmo quando o nosso amor é falho. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós, mesmo quando nós não prestamos atenção naquilo que nós estamos tomando como decisão ou colocando em prática na nossa vida. A Tua fidelidade sempre está diante de nós, a Tua misericórdia, o Teu amor, em tudo isso só podemos te render graças. Mas, acima de tudo, nós te somos gratos pela salvação que o Senhor nos ofertou. Mas somos gratos também pelo dom da vida. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem não somente acrescentado dias, anos na vida dos teus servos, mas, acima de tudo, com a tua fidelidade, com os teus atributos sendo derramados constantemente na vida dos teus servos. Então, Deus, eu te agradeço pela vida da Ana Paula, pela vida do Hélio, pela vida da Tainá. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida da Ana Paula, os seus projetos de vida, que o Senhor esteja à frente de tudo, que o Senhor esteja retirando tudo aquilo que possa ser pedra de tropeço, tudo aquilo que possa prejudicar a tua serva, caia por terra em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor esteja dando a ela uma visão clara daquilo que é o teu desejo para a vida dela. Que o Senhor trate os seus desejos mais íntimos, mas acima de tudo, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo com que os pensamentos e ações dela estejam alinhados com aquilo que é a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor esteja atuando na vida dela, profissional, familiar, estudantil. Que o Senhor seja, ó Deus, com o futuro matrimônio dela, e tudo, ó Deus, que o Senhor esteja atuando na vida dela. Eu te rogo, ó Deus, pela vida do Hélio, que nesse instante está no seu local de trabalho, guarde a vida do teu servo, Deus, esteja protegendo, mas agindo também através da vida dele, que ele seja um instrumento do Senhor naquela localidade, que o Senhor dê a ele saúde física, emocional e espiritual. Tome a Tainá em suas mãos, que o Senhor esteja atuando na vida dela, que o Senhor esteja agindo em todas as circunstâncias que há necessidade da intervenção do Senhor, ó Deus. Abençoe a casa dela, abençoe a vida dela, a família dela. São essas bênçãos que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é um dia muito especial, né? Não tive a oportunidade de falar com todas, mas desejo um feliz Dia das Mães. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Vocês são um presente de Deus para nós. Nesse momento a gente vai ter uma participação musical do Ministério Kids. Encenação.
eles fizeram questão de estar na igreja hoje, porque eles vão criar algo muito importante para a vida de cada um de nós, tá bom? Então, eu vou chamar o cientista. Estava pensando aqui em criar algo sobrenatural, algo que possa revolucionar esse planeta. E para isso eu vou precisar de ajuda, né? Ajudante! Ajudante! Opa, o que eu posso ajudar para você? Eu estou pensando em criar algo inexplicável, grandioso. Vem aqui que eu vou te explicar. Entendi o que você quer fazer com isso, mas a gente vai precisar de ajuda. Então, vai lá buscar. Alguém me ajuda aqui, por favor? Oi, do que vocês precisam? A gente está pensando em fazer algo sobrenatural. Tá. Então a gente vai precisar de mais ajuda. Sim, mas vem aqui que eu vou te explicar. Vou buscar mais ajuda. Alguém me ajuda? Por favor? Vocês precisam de ajuda? Sim. Pra quê? Vamos aqui que eu vou explicar. Agora eu entendi. Mas vamos precisar de uma panela? Talvez, pode ser. Uma panela bem grande. Sim. Vou lá pegar. Mas pra criar isso, a gente vai precisar de amor. Sim. Tá faltando. Que ela possa ter um cheiro agradável. Cheirosa! Inteligência. Boa. Não, acho que ela precisa ter fé. Vamos lá pra ver. Tá faltando alguma coisa. Muita fé? Não. Não. Açúcar, né? Pra ficar doce. Uma coisa doce. Deixa eu buscar. Não, eu botei o vidrinho errado. Eu botei a corona. Eu peguei açúcar.
Só abre uma só do lado do Ser vestido. mãe é uma responsabilidade em geral. Mas que isso, Só essa, cara. ser mãe é também amar. Porque existe quem gera, mas não ama, e existe quem ama sem gerar. O amor é uma prova que faz na maturidade. Através do amor, reconhecer os seus amor. Entre duas mulheres, qual era a mãe de verdade? Ser mãe é gerar um filho dentro do coração, independente das circunstâncias ou situação, às vezes anônimas, ocultas ou não reconhecidas, ou quem sabe se como as violetas, escondidas, mas sempre perfumando a vida de quem não gerou. Mãe, onde estás, querido coração é teu? Que sublime missão o Senhor te concedeu. A missão de se tornar mãe através do amor, de amar sem limites como nos ama o Senhor. Teu amor se expressa nas lágrimas de emoção, quando clama por teu filho através do coração. Esta na tua mão estendida, pronta para abençoar, e nas noites indormir, que passam as nas renúncias, no sonho que não tornou realidade, pois tu caste pelo sonho maior da
E às vezes a gente esquece, né, de ouvir a voz do Senhor. Mas a palavra do Senhor fala: se conheceres a verdade, essa verdade vos libertará. E essa verdade é o Senhor Jesus. Então, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando nós prosseguimos dia após dia, incansavelmente, conhecer o Senhor Jesus, nós estamos libertos, libertos da fadiga, libertos do cansaço emocional, do cansaço psicológico. Então, nessa noite, irmãos, eu quero dizer para vocês, mas para mim também, que nós devemos prosseguir e conhecer o Senhor a cada dia. Porque conforme nós vamos nos aprofundando no conhecimento do Senhor e deixando as distrações de lado, deixando aquilo que nos afasta da presença do Senhor, seja lá os problemas, seja lá as séries nas Netflix da vida, os videozinhos de YouTube. É muito bom assistir uma pregação, irmãos, é edificante, mas nós temos que conhecer o Senhor, pegar a palavra do Senhor e meditar e conhecer aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, aquele que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então nós vamos prosseguir sim e conhecer o Senhor, amém?
dele. Convido agora a irmã diaconisa Francis, que vai estar orando pela ministração da palavra. Ó Deus, aqui estamos em Tua presença, Senhor. Somos gratos porque estamos em Tua casa nesta noite. Quero te pedir, ó Deus, pela vida do pastor que estará ministrando a Tua palavra, Senhor. Que não sejam as palavras dele, mas a Tua palavra através da vida dele, os nossos corações, Senhor. E que nós, Senhor, possamos estar com os nossos ouvidos bem atentos, os nossos corações abertos para ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Antes de qualquer coisa, parabéns às irmãs e mães que aqui estão pelo seu dia. Aquelas que estão em sua casa, estarão assistindo este culto. Parabéns também por este dia. Que Deus abençoe o ministério, a vida de vocês. Que Deus sempre esteja capacitando vocês a desempenharem esse papel tão importante, não somente para a família de vocês, não somente para os filhos de vocês, mas para esta sociedade. Queridos, hoje nós celebramos o Dia das Mães, mas antes de serem mães, vocês são mulheres criadas, capacitadas por Deus para serem pessoas especiais. Você acredita nisso? Recentemente eu li um texto que ele utiliza o relato da criação para retratar essa ideia de quanto a mulher é especial. Deus, ele criou a luz e disse: eu tenho que fazer algo melhor. Ele criou o mundo, os mundos, e ele olhou os mundos e disse: eu tenho que fazer algo melhor. Então ele criou os animais. Ele olhou a sua criação e ele disse: eu tenho que fazer e posso fazer algo melhor. Então ele criou o homem. Ele olhou para a sua criação e ele ficou feliz com aquilo que ele fez. Mas aí ele disse: eu posso fazer melhor. Então ele criou a mulher e descansou, porque ele tinha feito aquilo que era melhor. Tudo isso descreve, na verdade, ilustra aquilo que de fato a mulher é. São, como disse, são pessoas especiais, seres criados por Deus para serem pessoas especiais, dotadas de características singulares, mas muito importantes para a manutenção da família, para a criação dos filhos. Nós, homens e filhos, temos muito que aprender a respeito dessas mulheres fantásticas que conhecemos também como mãe. Muitas vezes nós convivemos anos e anos e muitas vezes não aprendemos ainda a dar valor àquilo que elas são, àquilo que elas fazem, àquilo com que elas se comprometem na sua vida. Nós precisamos entender que de fato elas são especiais, que precisamos não somente ter isso interiorizado na nossa mente, mas sendo homens, sendo filhos, nós precisamos aprender a externar isso, a mostrar, a valorizar, principalmente quando essas mães elas são abençoadas com o ministério que está sendo sustentado através de uma comunhão com Deus, porque isso de fato faz toda a diferença no ministério que ela precisa desempenhar, e faz dela uma pessoa singular, faz dela uma pessoa diferenciada, com importantes características que beneficiam, mais uma vez eu digo, não somente os seus filhos, mas a sua família. Hoje nós vamos meditar sobre essas características, ou seja, aquilo que identifica uma mãe
que vive o seu ministério de mãe segundo a vontade de Deus. Para tanto, nós vamos meditar na história de uma mulher chamada Abigail. E a sua história encontra-se lá em 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos nos deter um pouco mais na leitura do texto. Não é de costume nós ficarmos tanto tempo lendo o texto, mas é necessário para que, principalmente aqueles que não têm assim uma afinidade com a história ou não conhecem a história, possa conhecer a história como um todo. Então, 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 33. Amém? Amém. Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se juntaram e plantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Pará. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentimos falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: acho mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolhei para os meus tosqueadores e o daria a homem que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 outros de vinho, 5 ovelhas preparadas e 5 medidas de trigo tostadas em cachos de passas, e 200 pastas de figo, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse
disse ela ao seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgando, um jumento descia encoberto pelo monte, Davi e os seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver. Aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu Senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o significado do seu nome é ele. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo quando vive o Senhor, a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor, e não se acha mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem tido a teu respeito, e te houver estabelecido um príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração. O sangue que sem causa vieres a derramar, e o teu haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesmo, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingaste. Amado Deus, a tua palavra seria o suficiente, ela lida para explanar o nosso coração. Mas o Senhor me deu nesta noite o privilégio de compartilhar com os teus servos aquilo que a experiência da tua serva traz como missão. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, encha-me do teu Espírito, ó Deus, e capacite-me nesta missão. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Apesar do texto apresentar Abigail somente como esposa, as suas ações mostram qualidades importantes não somente para qualquer mulher, mas acima de tudo, para uma mãe. Nesta história podemos observar características de uma mulher inteligente e sábia. Qualidades imprescindíveis quando uma família está passando por adversidades e complicações. Quando filhos estão, por exemplo, passando por situações dificultosas, é muito importante ter na sua casa ou ter como mãe. Isso vai fazer a diferença quando você tem alguém que está ao seu lado, alguém que está te orientando com inteligência e sabedoria. Em todo o texto nós percebemos que ela era uma mulher humilde e acessível. De um lado nós vemos o louco do Nabal, um homem de coração duro, que tratava os seus empregados de uma forma dura, muito provavelmente não era acessível
aos seus funcionários, aos seus escravos. Mas, por outro lado, Abigail era uma pessoa acessível, tanto é que os seus empregados vão até ela com aquilo que estava acontecendo, um problema que se instalou na família dela sem ela saber. Então, uma das outras, de muitas tantas características que Abigail tinha, ela era uma pessoa que era boa ouvinte, uma boa qualidade de uma mãe, ser boa ouvinte, escutar além daquilo que é dito. São aqueles olhos, né, que enxergam aquilo que ninguém vê ou aquilo que ninguém fala, que olha além daquilo que as aparências tentam demonstrar. Abigail tinha essa qualidade. Ela era uma pessoa acessível e sensível. Abigail não somente estava acessível, ela também dava ouvidos, irmãos. Versículo 14, versículo 17 mostra essas características. Ela ouve os conselhos daqueles que eram seus empregados. Hoje, quando nós colocamos essa situação, talvez numa família abastada, como era a família de Nabal, talvez isso não ocorra. Mas Abigail, ela tinha uma característica importante também para uma mãe. Ela era humilde, suficiente para ouvir os conselhos de qualquer pessoa, conselhos que fossem bons. E ela ouve os conselhos dos seus empregados. Não foi a esposa que arranjou o problema. Quem foi que arranjou o problema? O marido, né? O marido que arranjou o problema. Mas quem resolveu o problema foi o marido? Foi a esposa. Queridos, em uma família não importa quem dá início ao problema. O que importa é quem soluciona o problema, porque é isso que vai fazer a diferença. Quando nós cruzamos os braços, achando que foi ele que arranjou o problema, ele que se vira, foi meu esposo que arranjou o problema, ele que se virou, então ao contrário, foi a esposa que arranjou o problema, ela que se vire, as coisas acabam atingindo a todos, não somente o indivíduo. Em uma família, não importa quem dá início, porque todos sofrem. Não importa quem trouxe o problema, porque todos, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos sofrerão as consequências. O problema que Nabal arranjou com Davi tinha duas possibilidades: ninguém faz nada e todos pagam, ou alguém faz alguma coisa e todos são beneficiados. Infelizmente, o egoísmo às vezes toma conta do ambiente familiar. E as pessoas, elas começam a questionar que por que eu tenho que me desgastar se não fui eu que arranjei o problema? Por que eu tenho que me desgastar se não fui eu que trouxe o problema? Mas volto a dizer, você viverá o problema. Mas se você tem condições de entrar com a providência e você age, e principalmente quando você faz isso orientado pelo Espírito Santo de Deus, todos são beneficiados, inclusive você. Vai haver um desgaste, sim, mas você viverá a paz que todos precisam viver. Em uma família, irmãos, o ideal é que todos se comprometam em buscar o bem de todos. Mas sabemos que nem toda família vive ou viverá esta realidade. São situações como esta que Nabal e Abigail viveram na sua família, que uma mulher de Deus mostra todo o seu valor. Uma mulher com características de uma mãe, uma mulher de Deus, mostra a singularidade dela. Porque ela não é só mulher, ela não é só mãe, ela tem uma ligação com Deus. Ela tem a unção de Deus. E todo aquele que é ungido do Senhor, ungida do Senhor, tem uma diferença nas suas ações, porque não é só o homem, não é só a mulher agindo, mas é Deus atuando através dela. Então, queridos, com a unção de Deus, esta mulher, ela pega aquilo que está destruído
está caminhando para a destruição. Ela pega aquilo que está comprometido ou está ficando com comprometimento e ela pega tudo aquilo com grande habilidade, dada por Deus, orientada pelo Senhor, e começa a reconstruir o seu lar. Ela começa a trazer para o seu lar aquilo que lhe é necessário, a paz, a harmonia. Mas para isso não é somente a gente pegar e fazer, não é somente a gente pegar e falar, eu vou agir dessa forma, mas é necessário a gente estar ligado com o Senhor. É necessário essa mulher estar ligada ao Senhor. É necessário ela ter comunhão com o Senhor. E aí, através dela, vai se cumprir Provérbios 14, versículo 1. Ela é uma mulher. Provérbios 14, 1. Qual é a característica dessa mulher? Sábia. E ela sendo sábia, o que ela vai fazer? Vai edificar. Ela vai construir. Ela vai reconstruir aquilo que está comprometido. Abigail tinha mais características importantes, irmãos. E essas características salvou a família dela, e talvez seja aquilo que te seja necessário para você salvar a sua família, ou seja útil para você mesmo, na sua vida pessoal ou a sua vida familiar. Uma das outras características que ela tinha era prudência e sabedoria. Abigail, ela conhecia os defeitos do seu esposo. Ela sabia quem era Nabal. Ela sabia exatamente como ele se comportava diante de todas as situações. E ela sabia que ele não voltaria atrás na sua decisão de negar alimento para Davi e os seus soldados. E aí, o que ela faz? Ela age prudentemente. Para evitar um mal maior, ela já toma atitude. As consequências de lidar com o seu esposo não era nada comparado com a morte de todos os seus familiares. A consequência de lidar com aquilo que o esposo dela ia falar, ia dizer, ia fazer, não seria nada comparado à morte de toda uma família. Então, em Provérbios, capítulo 8, versículo 12, fala que a sabedoria e a prudência, ela vive junto. Sim, de fato é. Sabedoria e prudência caminham juntos. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. E tenho conhecimento que vem do bom senso. A sabedoria e a prudência, elas estão ligadas uma à outra. A mulher que tem a sabedoria, ela é prudente. Aquela que é prudente, ela é prudente porque ela é sábia. A prudência é a capacidade de agir com bom senso. É olhar, examinar todas as coisas, ter discernimento dos fatos e agir antecipadamente, agir de forma sábia. A sabedoria traz o conhecimento através dos ensinamentos da vida, através dos fatos que você enxerga no seu dia a dia, através daquilo que você enxerga nas pessoas, através das suas experiências, e te dá condições de agir prudentemente. A sabedoria cria, a sabedoria edifica, mas a loucura destrói. É bem Provérbios. A mulher sábia edifica, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então a mulher sábia, ela pega aquela situação que está enrascada, ela pega aquela situação que está desgastando toda a família, e ela vai buscar recursos para que ela possa ajudar a família ou o membro da família a sair daquilo. E qual é o seu melhor recurso? É a unção de Deus, é a comunhão com Deus. Uma mãe, ela é sábia quando ela sabe o momento de disciplinar, mas ela sabe também o momento de consolar. Ela é sábia quando ela não vive o tempo todo chamando atenção, o tempo todo gritando, o tempo todo brigando, mas ela é sábia quando ela sabe os momentos de elogiar, de aplaudir, de dizer muito bem, de incentivar. Ela tem sempre um equilíbrio nas suas ações. Ela não é nem sempre lá em cima, nem sempre lá embaixo. Ela sempre sabe coordenar e lidar
lidar com todas as coisas. Ela sabe também que existem defeitos, que os seus filhos não são perfeitos, como ela não é, ela própria não é. E ela é sábia por causa, ela sabe lidar com essas coisas. Ela não ignora os defeitos dos filhos, mas ela enxerga. Ela sabe exatamente como cada um é. Sabe que aquele é mais quieto, o outro é mais levado. Ela sabe que um é calado, o outro fala mais. Ela sabe as características, aquele que gosta de dar uma pernada, ela sabe aquele que gosta de enganar, e isso não passa despercebido diante dela. Ela não ignora os defeitos dos seus filhos, mas como ela é sábia, ela atenta, observa e age com prudência. Por que com prudência? Porque se ela nega aqueles defeitos, se ela ignora aqueles defeitos vão cada vez mais aflorando, tomando conta da vida do seu filho, a ponto de ficar numa situação difícil para ele e difícil para outras pessoas. Então ela é prudente, quando vê os defeitos, busca instruir e corrigir. Ela enxerga, ela ora e ela age. Irmãos, eu poderia fechar os meus olhos e falar assim: a igreja não veio ninguém hoje, só estava eu, e eu estava falando para todo mundo, não tinha ninguém, não tinha ninguém na igreja, era só eu. Pode ser uma verdade que eu vou dizer para mim mesmo, mas isso não é a realidade, e não muda o fato que os irmãos estão aqui. Eu fechar os olhos ou dizer que os irmãos não estão aqui, mentir para mim, mentir para vocês, não vai mudar a realidade. Assim ocorre muitas vezes no relacionamento familiar, irmãos. Uma mãe mentir para si mesma, dizendo que está tudo certo com os seus filhos, quando não está, que aquele comportamento está bom, está adequado, quando não está, não resolve o problema. Você dizer para os outros que o seu filho é perfeito, pode de repente enganar os outros, mas não resolve o problema deles. Você não está ajudando, porque você não está agindo. Você só está ignorando e se enganando. Como mulher sábia e prudente, você tem que chegar, mas você tem que orar e tem que agir. Abigail, queridos, não ficou esperando o caldo entornar para depois lidar com a perca. Ela não ficou a panela de fumaça aqui, levantar e sufocar todo mundo para botar lá para fora. Ela já foi, já vai dar ruim o negócio, já entrou com a providência. Então é assim dentro de casa. Eu não tenho que esperar a situação. Eu vou esperar mais um pouco, vou esperar mais um sinal. Aí isso não valeu não. De repente o outro chama para conversa, porque você é sábia. Você é uma mulher prudente. Você não pode esperar o mal se estabelecer para depois pergunta, pelo menos. Se você não sabe o que está acontecendo de fato, pelo menos pergunta. Vem cá, o que está acontecendo? É isso, é isso, é isso. Abigail, irmãos, ela não ignorou seus problemas familiares, mas se antecipou aos fatos. Mães, vocês receberam o dom de Deus. Som. Vocês receberam. Som. Som. Vocês receberam um dom de Deus. E esse dom muitas vezes a gente, quando cresce, a gente começa a entender um pouco, né? É um dom de antever problemas. E esse dom, às vezes, ele avança a questão mãe e filha e acaba alcançando os maridos também. Eu tenho como regra, pelo menos, meditar mais uma vez quando Sheila fala, vai dar errado. Se não ia dar, pelo menos eu vou ficar mais atento, né?
vou observar, vou ter mais atenção. Quando a mãe ela fala para o filho, olha, isso vai dar errado. Filho, pelo menos fique mais atento com relação àquilo, não é que ela está desejando isso. Mesmo, muito pelo contrário, ela quer o seu bem. Talvez ela não tenha a total noção dos fatos e daquilo que está acontecendo. E muitas vezes nós, homens ou filhos, querem tanto uma situação, estão tão focados naquilo que desejam, estão tão concentrados naquele seu propósito de vida, naquele seu objetivo, que muitas vezes não observam os perigos e os riscos. E uma pessoa de fora, com mais calma, com uma visão menos apaixonada, vai ter uma visão mais esclarecedora dos fatos, pelo menos para nos deixar mais atentos aos riscos. Então, esse dom, queridos, é dado por Deus. Por quê? Porque nós, muitas vezes, nós, homens e filhos, não agimos com prudência. Nós queremos e agimos. Nós queremos e buscamos. Nós queremos e vamos lutar por aquilo. Por vezes os filhos consideram chatice, porque querem agir da maneira que planejaram. Mas aquele filho ou aquele esposo que se apoia na prudência da sua esposa, na prudência da sua mãe, na prudência de uma mulher de Deus, é abençoado com livramentos. Não quer dizer que isso iria acontecer, mas pelo menos você vai ficar mais atento, vai ficar a observar mais. Aí as coisas deu certo, né? Aí você vai falar, viu? Não aconteceu nada. Mas talvez não tenha acontecido nada porque você ficou mais ligado, você observou mais, prestou mais atenção. E talvez possa acontecer de ela de fato não acertar, mas é melhor o quê? Prevenir. É melhor eu observar do que depois escutar. Eu te disse, eu te falei, não falei? Então é melhor a gente contar com essa bênção que Deus nos deu. Mas se você, mãe, percebe que te falta prudência, percebe que te falta sabedoria, Deus, que é a fonte inesgotável de dons, Ele está a um gesto de joelho dobrado, clamando a Ele, pedindo a Ele condições para ser prudente, para ser sábia, para ter a visão de Deus, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua família, para abençoar, para ser uma bênção para os seus filhos. Então, se você está ouvindo essa mensagem e você observa que não se encaixa nesses padrões, não tem essas características, é só pedir a Deus. É só pedir àquele que pode te dar. Uma mãe que agrada a Deus, ela tem satisfação naquilo que ela é. Ela é profissional, qualificada, ela é dona do lar, ela cuida bem do seu lar, ela tem satisfação naquilo que ela é na sociedade, mas a maior satisfação dela é gerar, é ter filhos segundo a vontade de Deus, é gerar homens e mulheres com caráter que agradam a Deus. Então, queridos, tudo isso é necessário. A direção do Senhor, é necessário a presença do Senhor, é necessário a ação do Senhor para capacitar. E essas mulheres serão a corda do arco. A corda do arco. O arco tem a parte de madeira, mas tem a parte de corda. A parte de corda ela é importante para quê? Para pegar a flecha e jogar a flecha longe. Uma mãe sábia, uma mãe prudente, uma mãe segundo o coração de Deus, ela é a corda do seu filho. Ela lança os seus filhos além daquilo que ela foi. Ela faz os seus filhos ser homens e mulheres melhor do que ela, melhor do que o esposo dela, porque ela tem a comunhão, ela tem a direção, ela tem a unção de Deus. Outra característica de Abigail, ela era uma mulher corajosa.
Abigail não sabia como seu esposo reagiria. Aquele homem mau, aquele homem duro. Ela não sabia como ele ia reagir diante dela atuar contra a vontade dele. Porque ele não deu nada para Davi e seus soldados. E ainda ofendeu Davi e seus soldados. E ela foi na contramão da vontade de Nabal e deu alimentos. Mas ela fez isso buscando o bem maior. Ela não fez isso para afrontar o seu esposo. Ela não fez isso porque se achou melhor que o seu esposo. Ela fez isso porque viu que a sua família estava em risco. Ela fez isso porque viu que a vida do seu próprio esposo, aquele mau esposo, estava em risco. Para fazer isso é necessário ter coragem, irmãos. Ela não sabia se Davi voltaria atrás naquele seu intento de matar todos os homens. Mas ainda assim ela foi falar com Davi, uma mulher. Foi se encontrar com um soldado, os seus guerreiros. A coragem dela não estava somente em seus atos, de pegar aqueles alimentos, de ir contra a vontade do seu esposo, de encontrar Davi, mas a coragem dela estava na sua honestidade, irmãos. Honestidade. Porque após ela fazer isso, ela vai até Nabal e fala: Nabal, eu fiz isso, isso, isso. É coragem. Porque Nabal, como disse, é um homem de coração duro, é um homem mau. Ela foi lá e contou ainda o que tinha feito. Coragem para ser honesto. Nessa sociedade é necessário. Ela era uma mulher prudente, ela era uma mulher sábia, e ela usou da sua prudência, da sua sabedoria, ela usou da sua honestidade, ela pegou tudo isso, e quando ela retornou, ela viu lá o seu esposo embriagado, viu aquele homem na sua pior situação. Então imagine um homem que é mau, imagine um homem ignorante, embriagado. Misericórdia. Mas ela era uma mulher sábia e prudente. O que ela fez? Esperou o dia seguinte, esperou o momento certo para falar. Ela não deixou de falar, não deixou de comunicar, mas ela buscou o momento correto. Ah, meus irmãos, espere o momento correto. Se você sabe e prudente, espera o momento correto. Não queira derramar as suas informações em qualquer... Eu tenho que desabafar. Aí vem, eu tenho que falar, senão explodo. Aí, e de repente, naquele momento, você está com raiva. De repente, naquele momento, você está machucado. De repente, naquele momento, não é o momento de você falar, mas é o momento de você se curar, é o momento de você se tratar, é o momento de você buscar a Deus, a direção de Deus, para que você possa ir tratar no tempo certo. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Como eu costumo falar, irmãos, a gente pode falar e tratar sobre qualquer coisa, desde que a gente saiba o momento e como fazer. Abigail foi uma mulher prudente, foi uma mulher sábia, e para usar a sua honestidade, ela pegou tudo isso e falou: agora é o momento de eu falar. Hoje, em vários aspectos da nossa sociedade, ela não facilita a vida de uma mãe. A verdade é que é necessário ter coragem para criar filhos segundo a vontade de Deus. Nessa sociedade mal, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para educar os seus filhos,
para quando ele for na escola, segundo princípios cristãos. Tem que ter coragem para mostrar um posicionamento cristão para os seus filhos, frente às ideologias, mas ao mesmo tempo tem que ter coragem para apresentar isso de uma forma que não seja ofensivo, mas que seja informativo, para que seja algo que mostre o caráter e a educação deles. É necessário ter coragem. Qualquer mulher saudável pode gerar uma criança, mas para ser uma mãe segundo a vontade de Deus é necessário ter coragem, é necessário ser sábia, é necessário ser prudente, é necessário ter características vindas de Deus, coragem para enfrentar os maus hábitos de gerações anteriores. Precisa ter coragem para olhar para a sua história de vida, para a história de vida da tua família, da família do teu cônjuge, e ter atitude de enfrentar de frente. Na minha família, na família do meu pai, do pai do meu pai era assim, assim assado. Havia pessoas com defeitos, havia pessoas que passaram por isso, e eu vou enfrentar isso de frente, porque a próxima geração não viverá essa realidade. Para isso é necessário coragem. Coragem para enfrentar os defeitos, coragem para enfrentar os problemas que machucaram-nos lá atrás e dizer: a partir desta geração, tudo será diferente. É necessário coragem para enfrentar os desafios, em vez de deixar as coisas acontecerem segundo o curso natural da vida. É necessário coragem orientada pelo Espírito Santo para falar a verdade, arriscando a desagradar os filhos, porque há mães que ficam cativas do amor do filho, do carinho do filho, da compreensão do filho, e aí deixa fazer tudo, não fala nada, porque fica com medo do filho ou da filha ficar chateado, aborrecido. Mas você está fazendo mal a ele, está fazendo mal a ela quando você se cala. Você acha que isso é amor, mas isso não é amor, é falta de amor, porque você está vendo o erro, você está vendo aquilo que vai dar errado, você nada fala. Você não está cumprindo o papel de atalaia. Você sabe qual é o papel de atalaia na Bíblia? É de anunciar os riscos, é de tocar aquela trombeta, né? E aí vai anunciar: olha, guerreiros inimigos estão vindo, fique atento, fique alerta. E a palavra de Deus diz que quando nós, como homens e mulheres de Deus, não cumprimos papéis de atalaia, não anunciamos o perigo, o risco espiritual que as pessoas estão vivendo, aquilo que acontecer sobre a vida das pessoas será a nossa culpa. Culpa nossa. Seremos cobrados diante de Deus. Se você vê uma pessoa fazendo mal e você não diz nada, porque você fica com medo, isso será cobrado de você. Porque você foi constituído como mãe, como pai, para cumprir essa missão, para proteger, para dirigir, para orientar. Então você tem que ter coragem para falar a verdade, mesmo que isso seja desagradável, filhos. Coragem para admitir falhas e erros. Abigail foi uma mulher de coragem. Ela não chegou falando: eu sou perfeitona, sou maravilhosa, aquele homem lá vai lá, mata todo mundo mesmo, aquele homem não presta para nada. Ela falou: não, Senhor, eu sou parte do problema. E não é. Não é. Ela tinha coragem para admitir os seus erros. Eles estiveram lá e eu não vi. Um erro mínimo, irmãos. Mas ela teve coragem para falar: olha, eles estiveram lá e eu não vi. Coragem para ser mulher. É necessário ter coragem para ser mãe no padrão divino e não mudando. Porque ser mãe
padrão mudando é muito fácil. Bota um filho, deixa ver o que ele vai dar. O mundo cria. Mas para ser uma mãe segundo o coração de Deus, é necessário ter coragem, porque há desgaste. Há desgaste emocional, há desgaste até mesmo espiritual, porque é uma luta sem cessar, uma preocupação sem cessar. Coragem para ser chamado de chata e talvez não ser reconhecida, mas ainda assim buscar fazer o melhor pelos seus filhos e sua família. Não importa o que vai pensar, porque você está preocupado em entregar o melhor, em fazer o melhor. Sou chata, mas eu estou entregando o meu melhor, estou fazendo o meu melhor. E se esse melhor está ligado com aquilo que Deus te orienta, descansa, porque chegará o dia que mesmo que homens e mulheres não reconheçam, o teu Deus reconhecerá e recompensará. Uma mãe com essas qualidades e com esse tipo de coragem é uma mãe segundo a vontade de Deus. Por fim, uma mãe, ela precisa ser intercessora determinada. Nenhuma qualidade é tão necessária quanto uma mãe intercessora. Abigail se colocou de forma muito humilde diante de Davi. Ela não negou os defeitos do seu esposo, mas reforçou esses defeitos. Contudo, ao fazer isso, ela se coloca como parte do problema, lá no versículo 28. Quão preciosa é a oração intercessora de uma mãe, de uma mulher humilde. Certa vez Jesus se deparou com um cortejo fúnebre em Naim. Estava ali uma mulher viúva que perdera seu único filho, e ela estava em prantos pelo futuro que aguardava ela, mas acima de tudo, pelo filho qual ela perdeu. Jesus, quando enxerga aquele cortejo, todo aquele movimento, toda aquela ação, todo aquele sentimento daquela mãe tocou profundamente o coração de Jesus. E o momento foi descrito da seguinte forma por Lucas, no capítulo 7, versículo 11 e 15. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho de uma única viúva. Era filho único de uma viúva. E muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muito pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço se sentou no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Eu não sei qual a situação dos seus filhos. Se eles estão espiritualmente vivos ou se estão espiritualmente mortos. Mas se a oração de um justo pode muitos em seus efeitos, a oração de uma mãe com um coração humilde e contrito, o Senhor está muito atento e não rejeita esta oração. Assim como o Senhor não ficou indiferente à dor daquela mãe, Ele não está indiferente a uma mãe que chora, que intercede por seus filhos. Chegará o dia que Ele dirá: não chores. Ele ainda declarará: levante-se, saia deste local de morte, porque você vivo estás. Talvez essa seja a realidade que você precisa na sua família. Um filho desviado, um filho que rebelde, que não aceita a palavra de Deus, um filho que não
reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Mas para este filho faz a diferença uma mãe humilde, uma mãe cheia da unção de Deus, uma mãe que entra na presença do Senhor e clama em favor a Ele, uma mãe que chora pelo seu filho, que não está entre os vivos espirituais. E isso fará a diferença na história do teu filho e na história da tua família. Concluindo, você deseja ter características de uma mãe segundo a vontade de Deus? Seja uma intercessora determinada. Não abra mão disso. Ore sem cessar. Ore constantemente. Tenha coragem para enfrentar os desafios de ser uma mãe segundo o padrão de Deus. Porque é muito fácil ser mãe segundo o padrão do mundo. Seja prudente, seja sábia, e assim você e seus filhos serão flechas lançadas pelo Senhor. Você verá seus filhos prósperos, mas acima de tudo, homens e mulheres de caráter, formando famílias maravilhosas. Eu vou pedir às mães que se levantem, por favor. Você que é filho e de repente deve estar lá com as crianças, está distante da sua mãe, mas dá a mão para a tua mãe, ou o teu responsável, para aquela mãe, avó, alguém, dá a mão, segura a mão dessa pessoa. Vamos lá. Amado Deus, nós primeiramente queremos te agradecer por essas mulheres maravilhosas, essas mulheres singulares que o Senhor colocou na nossa vida. Talvez elas tenham muitos defeitos, mas ela tem uma grande qualidade, que é o amor pelos seus filhos. Pai, nós te agradecemos por este amor gerado através do Senhor, Deus. E nós podemos falar isso porque, infelizmente, há muitos filhos que não vivem essa realidade. E por esses, nós queremos também pedir que o Senhor esteja tratando os seus corações para que elas sendo mães, elas possam gerar em seus filhos aquilo que elas não receberam. Mas a estas mães que aqui estão nesta noite, a estas mães que estão assistindo este culto, nós pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, que o Senhor dê a elas sabedoria, que o Senhor dê a elas prudência, que o Senhor dê a elas coragem, que o Senhor dê a elas uma determinação para que elas continuem orando sem cessar, porque é isso que tem valido sobre a nossa vida como filhos e como cônjuges. Pai, que o Senhor esteja atuando sobre a vida dessas mulheres, dando a ela paciência, dê a elas a unção do Senhor, ó Deus, para que quando elas falarem, que seja o Senhor transmitindo a sua vontade, a autoridade que o Senhor deu a elas, ó Deus, que possa se estabelecer com relação aos seus filhos, ó Deus. Que elas falando, ó Deus, elas possam falar com propriedade, porque elas recebem a orientação do Senhor, ó Deus. Que elas sejam sábias em suas palavras, mas nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor trate este coração que muitas vezes está machucado, que está ferido, que está maltratado, que precisa de conforto, precisa de consolo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor
Senhor esteja trazendo paz para esta vida, que o Senhor esteja também dando aos seus filhos uma atitude de amor, de respeito, de consideração, ó Deus, que o Senhor esteja estabelecendo a paz do Senhor dentro dos lares, no ambiente familiar, nos relacionamentos entre mãe e filhos, ó Deus. Pai eterno, que o Senhor abençoe poderosamente essas mulheres e faça delas canal de bênção em suas mãos, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com as mães, seja com a primeira igreja batista em Virieta, seja com o seu povo espalhado por toda a face da terra. É o que eu te rogo, Deus, e eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.